Alô, alô, tubarões, estamos aqui de novo no nosso Papo de Tubarões e hoje o Papo de Tubarões vai ser delicioso, sabe por quê? Porque nós temos uma pessoa aqui que é deliciosa, não só como pessoa, mas como trabalho. Ah, sabe o que eu conto o que ele faz? É, a música dele é maravilhosa, é música mesmo. Eu gosto de música, né, gente? Então eu gosto de quem faz música, eu admiro quem faz música. Ainda mais quando o cara é empreendedor e faz música. Você já sabe o que eu tô falando, né? Lucas Luco, só podia ser você. Isso. Muito obrigado, tá? Pelo convite. Fiquei muito Obrigado feliz. você estar aqui com Obrigado. a gente, porque é É muito muito. bom ouvir um cantor empreendedor contar pra gente como é que você fez essa mágica de transformar esse talento que você tem para música, que todo mundo admira há muito tempo, nesse cara empreendedor que você é hoje. No mínimo, bem interessante, né? Essa construção é bem diferente, né? Da arte para o business, né? Assim. Então começa contando pra gente, Uhum. Lucas Luco. Quem é Lucas Luco? Lucas Luco. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito importante estar aqui, de verdade. Bom, eu nasci em Patrocínio, interior de Minas Gerais. É uma cidade de 80 mil habitantes. Lá, o foco da nossa cidade e a renda, ela vem do café, né? A nossa cidade é a maior produtora de café arábica do mundo, que é um café que só dá no Cerrado. E lá a gente é muito forte nesse tipo de solo, né? Meu pai é locutor desde que eu me entendo por gente. Ele começou como repórter de campo e depois passou pro rádio como locutor. A minha mãe sempre foi dona de casa, mas a partir de um momento da minha vida ela começou a trabalhar como técnica de enfermagem. E a minha vida, vamos dizer assim, a gente nunca teve uma condição. A gente sempre foi ali de classe baixa média ali. Mas chegou um momento da minha vida que meu pai, ele, por ser um vendedor nato, né, ele fez só a terceira série, até a terceira série, mas ele realmente é aquele vendedor old school mesmo, sabe? Aquele cara que. Bom, meu pai criou a gente através da venda, porque depois que ele entrou pro estúdio como locutor, ele começou a receber convites, na verdade, para poder visitar algumas empresas, porque ele é um bom comunicador, ele tinha relacionamento com os empreendedores lá da minha cidade, e ele começou a vender propaganda e tirar um extra, né, Dentro da rádio. dentro da rádio, além do salário. Então, meu pai É. criou a gente vendendo propaganda, vendendo mídia. Naquela época, eu lembro que a gente sempre precisava de alguma coisa, tipo, chegava no letivo, aí meu pai ia vendia propaganda na papelaria. Aí chegava, pai, preciso de tênis. Aí meu pai ia lá na loja de calçado, vendia propaganda. Supermercado, toda semana era um supermercado diferente, porque o crédito acabava ali, nós ia ter lá. Então, assim, Que legal. essa convivência, essa ambiência, né, com meu pai desde cedo, ela fez de mim um grande vendedor também, né? E um comunicador, né? Também. Eu sempre gostei de acompanhar o trabalho do meu pai, de ir com ele até os clientes, eu via a forma como ele tratava, como era o relacionamento dele com esses clientes. Aquela coisa de fazer a vinheta ali na hora, sabe? Hum. O cara ia lá vender propaganda, meu pai ia vender propaganda, aí ele já fazia na hora. Vamos fazer um jingle assim, a propaganda vai ser assim, o slogan não vamos mudar, vai ser assim. Então, ele começou a criar uma cartela de clientes ali muito constante, né? Aqueles clientes que ele tem até hoje, inclusive, ele recebe a porcentagem dele das vendas que ele fez há muitos anos atrás. Meu pai já tem, sei lá, 25 anos de rádio. Então, eu creio que essa minha veia empreendedora, ela veio do meu pai. Porque, além de tudo, também ele mexia com eventos, enfim. Meu pai, ele era o faz tudo, sabe? E o importante para ele era botar a comida na mesa, né? A roupa pra gente vestir para poder estudar e dar a melhor qualidade de vida possível pra Quantos gente irmãos ali. vocês são? Eu e mais um de 27. Tô com 32 hoje. É, Logo no comecinho ali de toda a minha vida, ali dos meus 10 anos, eu era coroinha na igreja católica, falando um pouco do meu começo na música, né? Começou a cantar. E eu comecei a ver o pessoal do coral da igreja. E muito curioso, né? Eu queria ir nos ensaios, eu frequentava muita paróquia, então eu tinha que estar lá mesmo, então eu comecei a ir nos ensaios. Descobri que eu gostava muito de cantar. A professora que regia lá o nosso coral, ela falou: Cara, você tem jeito pra cantar, você é afinado e tal. Fui tomando gosto, comecei a querer aprender violão. Assim, minha voz foi ficando um pouco mais afinada. Enfim, meu início na música, ele foi bem por aí. Depois eu comecei a aprender e querer compor as minhas próprias músicas. Com 12 anos eu escrevi a minha primeira música.
Daí eu já comecei a fazer ali, lá pros meus 14 anos, eu já tava fazendo barzinho, tocando de tudo um pouco, sabe? Um pouco de MPB, um pouco de sertanejo, abrindo shows de bandas locais um pouco maiores. Com 13 anos também eu já tive meu primeiro trabalho fora esse musical, então eu já era office boy com 13 anos, já trabalhei por 3 anos numa empresa de audiovisual. E lá, nessa empresa, eu aprendi a mexer no CorelDRAW, porque eu tinha um tempo livre, né? Tempo de almoço, entre uma cobrança e outra, antes de ir pra rua, eu ficava ali com os meninos do computador, tentando aprender um pouco sobre Corel, diagramação e tudo mais. Quando eu aprendi isso, eu comecei a fazer um trabalho ali por fora, no meu tempo livre, que eu sempre estudei e trabalhei na parte da tarde, que era de fazer folders para lojas, para festas, por um preço muito mais em conta, porque eu era bem novinho, então eu tinha essa vantagem. E depois que eu comecei a não conseguir mais trabalhar, fazer esse trabalho em casa e estudar, eu passei a sair dessa empresa, depois de quase 3 anos, e aí comecei a trabalhar em casa fazendo só folders e design para outras empresas. Daí nessa época o Orkut estava muito em alta, assim, e daí eu tive uma ideia que era de enviar, como eu tinha muitos perfis, o Orkut, não sei se você lembra, mas o Orkut ele tinha um limite de até 999 amigos. Então a gente costumava ter vários perfis. Lucas, Luco, perfil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque eu tinha muitos amigos e também conhecia outras pessoas que tinham perfis lotados também no Orkut. E na época, o Orkut mesmo liberou o envio de imagens por mensagem, por scrap. Então aquela mensagem que você enviava aparecia para a pessoa dona do perfil e para todo mundo que visitava o perfil dela. Daí eu comecei a cobrar das empresas e dos organizadores de festa da cidade Para fazer as imagens. Para fazer o disparo. E disparar. E disparar por Orkut. Então você fazia o design e disparava. Isso, e aí eu pagava, por exemplo, se a fulana tinha vários perfis lotados, eu pagava X reais para ela deixar usar o perfil dela para disparar. Começou a empreender. Exato, e alcançar várias pessoas. Daí surgiu a minha primeira empresinha, e nisso a música paralelamente estava correndo, normalmente, que era a Inove Publicidade. Aí eu aluguei uma salinha na galeria que tem lá da minha cidade. Coloquei 2 amigos meus para me ajudar na diagramação, no volume de trabalho, porque daí eu comecei a ser muito procurado para poder fazer esse serviço. E também tive um jornal classificado, que saía semanalmente, que era o Feirão Classificados. Daí o meu papel era sair para a rua para vender os patrocínios para colocar ali dentro do jornal. Já tinha um carinha que me ajudava na diagramação. E tinha também uma revistinha chamada Glam Magazine, que era uma revista voltada para o público feminino, para falar sobre beleza, estética e tudo mais. Aí eu colocava uma mocinha da cidade para sair na capa dessa revistinha cada mês que saía, cada edição que saía. Essa empresa faliu, infelizmente, porque o Orkut, ele cortou essa coisa de... Ele começou a reconhecer as imagens como spam. Ixi. Então não dava mais para enviar, aí faliu um braço muito importante da minha grande empresa e ela, infelizmente, não foi para frente. Mas foi um grande aprendizado, né? Foi a primeira vez que eu me arrisquei a fazer algo e eu sempre fui bem assim, sabe? Sabe que é legal quando a gente escuta essas histórias? É que a gente vê que por trás de um empreendedor tem sempre uma pessoa curiosa. Isso. Eu quero ver como funciona isso, eu queria entender como é que funcionava aquilo, eu ficava lá vendo meu pai ver para que ele fazia, Isso. Eu queria entender como é que... É sempre uma pessoa curiosa que quer ver como é que as coisas funcionam para fazer diferente. Exatamente. Não é? Procurar ali a lacuna, né? O que as pessoas estão fazendo que procurar ali uma oportunidade. Fazer diferente. Mas é bem isso, eu sou bem esse tipo Curioso. de perfil de pessoa, assim. Quando eu tô gravando, que eu também tive a oportunidade de gravar novelas, gravei meu primeiro filme agora no final do ano passado também. Então eu sou bem assim, que câmera tá usando, qual é essa lente, por que faz assim, não faz assado, por que tá demorando tanto para poder colocar as luzes, sabe? Eu tô sempre perguntando ali, diretor de fotografia, matando curiosidade com o diretor. Então assim, eu também tenho uma coisa de ser aquele cara que não tem medo de perguntar. Também. Então, às vezes a gente tem um pouco de receio de fazer perguntas, né? Eu não tenho nenhum, assim. Eu pergunto mesmo. Eu pergunto mesmo. Quero sempre aprender, peço para repetir. Agora mesmo eu estava numa reunião com um grande empresário, assim, dono de uma rede gigantesca. E não é toda hora que a gente tem a oportunidade de estar com pessoas como você, como o Léo, que é esse que a gente estava.
E aí eu tiro dúvidas e eu falo assim, cara, mas repete aquela... O que você fala, aquele negócio que você falou agora? O que era? Repete de novo pra... Então eu sou bem assim, sabe? As coisas mais importantes, quando eu tô... Que nem ler livro, né? Eu volto e leio várias vezes pra eu poder fixar Gravar. aquilo. Exato. Legal uma pessoa do seu tamanho ter essa humildade, né? De ser uma pessoa normal, simples, como todo mundo. Mas é porque tem... A gente... eu observando outros empreendedores, eu percebi, empreendedores de sucesso, né? Que tem resultado, e eu percebi que todos eles são humildes. Todos sem falhar. E por... Sei lá, não sei porquê, mas os maiores, eles são ainda mais humildes, né? Eles E sempre... generosos. Exatamente. Porque a generosidade é aquela coisa, né? Você ajuda e você é ajudado, né? Isso é um ciclo infinito. Esse é o segredo do network. Eu também acho. Né? Eu Quando tenho as certeza. pessoas falam, eu network, porque o network é importante, fez de network é doação. Isso. Quando você doa, um dia eu falo assim, Lucas, você pode me ajudar? Claro, Uhum, concordo. exatamente. E vice-versa, você doa, um dia você fala, Cris, eu falo, claro. É não querer ter vantagem em tudo, né, Cris? Assim, Não, é que é sem querer, você vai Exato. porque você tem essência generosa, e você Isso. doa. Um belo dia, quando você fala para qualquer pessoa que você nem sabe mais quem, você me ajuda alguma coisa? Eu falo, claro, Isso. porque ela vê o quanto você é generosa e está fazendo Exato. bem para o outro. E né? você faz de verdade, né? É uma coisa que É de coração, é não orgânico, gera é aquele natural. esforço, né? Não. Aquele esforço. É uma consequência, a hora que você vê, você ganhou o respeito e vamos dizer assim... e pode contar com aquelas pessoas sempre que... É a consideração daquelas pessoas. Então, é bem isso. E network é isso. Tem muita gente que acha que network é conexão, é encontrar pessoas. É bajulação, Não tem né? nada a ver com isso. Exatamente, não é bem tudo isso. diferente. É generosidade e doação. Uhum, É isso que cria um verdadeiro network, né? isso. E é uma coisa construída, como tudo na vida, né? Uhum, Você vai construindo dia após dia e de repente você tem um network gigantesco, não sabe nem como. Mas é disso, é de construção, né? De dia após dia. exato. E me conta dos seus empreendimentos, conta as novidades, me conta, eu quero saber todas as novidades. Vamos lá. Então, lá em 2019, eu senti a necessidade e percebi que eu podia gastar minha energia de uma forma mais inteligente, né? Eu, graças a Deus, desde o princípio da minha carreira, né, a minha imagem ela ganhou bastante reconhecimento. Isso é um pouco complicado, às vezes, para grupos maiores de artistas ou duplas até, porque a imagem, às vezes, ela não fica tão fixada para o público. Mas eu peguei uma parte da mídia, quando eu comecei ali em 2013 para 2014, a televisão ela estava muito forte. A internet estava chegando com muita força também, YouTube, enfim, todas as redes sociais que a gente vê hoje. O meu crescimento nessas redes sociais foi muito rápido, assim, foi muito grande. E eu estava presente em todos os programas nacionais de todas as emissoras. Então, acho que isso ajudou muito, assim, Com certeza. nesse meu posicionamento de marca e nesse crescimento tão rápido, assim, tão meteórico, né, na música. Em 2019, eu percebi que eu podia gastar o meu tempo, ao invés de gastar a minha energia fazendo publicidade para outras empresas, eu podia ter as minhas próprias. Quem abriu o meu olho para Media for Equity, por exemplo, foi o Felipe Tito. Eu amo. sempre... Preciso trazer ele aqui. Aliás, Felipe Tito, você tem que vir aqui. Rapaz, todo podcast eu fico de fazer a ponte pra você ir. Eu gosto muito Tem do que vir Felipe. eu também amo o Tito. Sou suspeito pra falar, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. E também um agradecimento enorme. A gente já trabalhou junto na televisão, mas por ele ter abrido meu olho nesse dia em questão que a gente estava treinando. E aí a gente começou a bater um papo sobre isso. Ele já tinha começado a traçar o caminho dele no empreendedorismo, né? Ele estava realmente decidido a mudar a imagem dele de um ator, né, para um grande empreendedor serial. Então, ele começou a falar sobre isso. Incrível. É mesmo. E ele eu conto ele nas correria. palestras sempre, assim, pelo Brasil afora. Uhum. E ele conta um pouco as histórias dele, é bem isso mesmo. O Felipe não tem preguiça de trabalhar, né? Ele não tem preguiça, ele é correria mesmo, um cara que saiu de baixo, muito humilde também. E eu gosto muito do estilo dele, a gente se dá muito bem. Considero ele meu melhor amigo, assim, um dos meus melhores amigos. E aí a gente falou sobre isso nesse dia, e depois disso, eu nunca mais, assim, fui o mesmo, depois desse dia. Todo lugar que eu vou, sempre faço questão de falar desse episódio, porque o Felipe realmente foi o cara que plantou essa semente, né, assim, em mim. Depois disso, eu comecei a estruturar uma ideia nos meus pensamentos de que eu queria construir um ecossistema de empresas
num nicho que desse fit com a minha marca, né? Que é uma marca que foi construída ao redor da marca Lucas Luco, né? Que foi meu primeiro grande empreendimento, vamos dizer assim. Quando eu fui começar a pensar no que investir o meu tempo e em que tipo de nicho eu gostaria de estar presente, né? Que faz parte, assim, da minha essência, da minha verdade, do meu dia a dia, logo veio o fitness, porque todo mundo, no decorrer da minha carreira, sabe e ficou bem explícito que a minha vida, ela, vamos dizer assim, ela é muito É saudável, pautada na né? saúde, É no pautada na exercício. saúde, é exercício todo dia. Então, Eu é também muito sou assim. frequente os posts de... eu sei muito bem. Os posts de Eu treino todo acredito muito dia, nisso. alimentação, suplementação, enfim. E aí, não tive dúvida de que a primeira, vamos dizer assim, o primeiro nicho a ser atacado seria o fitness saudável e por aí vai, né? Bom, em 2020, eu vim para São Paulo e aí eu encontrei um grande amigo, que é o Sérgio Lima. O Sérgio Lima trabalha com marketing, fui lá na agência de publicidade dele e eu expressei para ele a vontade que eu tinha de empreender no ramo fitness. Achei que já estava na hora, a minha carreira musical ela é madura, é consistente. Hoje em dia eu já meio que consigo escolher mais os shows, né, que eu coloco na minha agenda, shows que são, vamos dizer assim, importantes para um público maior, bem vendido, enfim. Eu consigo ter mais domínio da minha agenda e da carreira musical, então eu pensei que seria o momento de poder dar o start. Daí eu falei, Sérgio, eu queria muito mexer com academia, cara. Eu acho que ia ser um primeiro lugar, assim, que eu gostaria muito de estar, assim, de poder gastar minha energia ali. Daí ele falou, cara, eu tenho um amigo americano, o Bruno, que ele tá começando agora uma academia e ele tem a pretensão de transformar ela numa rede. Hum. Aí eu falei, cara, legal, faz a ponte pra mim. O Sérgio Lima ligou pro Bruno na mesma hora, e aí a gente ainda tava no meio da pandemia, assim. Daí eu cheguei em casa lá em Minas Gerais e liguei pro Bruno. O Bruno tá aqui. E aí, o Bruno de Americana, liguei pra ele no FaceTime, a gente falou horas, assim, no FaceTime, me explicou o modelo de negócio, qual era a ideia, qual era o propósito, enfim, onde é que ele queria chegar, enfim. E aí, cara... Bateu. Bateu, assim, logo no FaceTime. Eu falei, tal dia eu tô aí. Daí eu peguei o carro, fui lá no interior, lá em Americana, visitar ele, a gente conheceu logo a primeira unidade. São Carlos, né? Foi a primeira unidade da Sky. Já estava pronta, mas não em funcionamento, né? Tava meio que... Quantas tem hoje? Rio Claro, tava meio que voltando. Quantas tem hoje? Hoje são 200 vendidas e 87 em funcionamento. Então, a gente teve Você é parceiro do Léo? Eu? Nesse projeto? Não, nesse não, mas em outros sim. Não, só porque se pega o Léo, aí vira 5 mil franquias. Exato. Depois eu vou até falar desse outro projeto que tá num crescimento, assim, gigantesco. O Léo, ele chegou... na verdade, eu conheci o Léo por Estamos falando mal do Léo Castelo, que vocês sabem que eu adoro, né? Então Beijo, falando mal Léo. dele. Beijão. O Léo, eu conheci ele por conta do sucesso que a Skyfit fez. Ele conheceu a gente. Eu tive lá na 300 conversando com ele, eu e os meninos. E as palavras do Léo foram... E aí eu conheci o Léo depois disso, assim. Falou, vocês não precisam de mim. Ele é maravilhoso. E eu falei, cara... Porque tinha tudo pro Léo... Entrar, assim, não, claro. vamos entrar, sabe? Assim, então eu falei pros Ele meninos, poderia, eu falei assim, cara, esse cara aí me conquistou ali. Ele falou, cara, vocês não precisam de mim. Vocês fizeram um resultado incrível que eu nem sei se eu conseguiria ter aqui dentro. Porque o Léo, ele trabalha sempre com um ticket mais baixo ali nas franquias. O nosso ticket parte ali de 550 mil reais. Então, para ele, seria muito novo trabalhar com um ticket aí nesse valor. E aí, depois disso, foi só trabalho, né? Hoje eu tenho o papel que eu exerço na Skyfit hoje lógico, totalmente diferente dos meninos, né? Aqui cada um faz sua parte sem cobrar nada de ninguém, porque a gente é bem sintonizado, eu, o Everton e o Bruno. Complementar, exatamente. E temos sede hoje em Americana, nosso escritório é lá. A nossa academia boutique, vamos dizer assim, também fica lá do lado do escritório, uma academia de mais de 2.000 metros. Eu preciso ir lá conhecer. Você precisa ir lá conhecer, você precisa conhecer. Mesmo.
Eu não gosto muito de academia, mas vou fazer esse esforço. Inclusive, eu quero te chamar um dia pra fazer um treinão comigo numa unidade. Com prazer. Porque eu tô gravando pro canal a gente tem um canal, então eu chamo atletas pra treinar comigo e às vezes chamo empreendedores que gostam de treinar. Porque aí no intervalo, enquanto a gente faz o descanso, a gente bate um papo sobre, enfim, assuntos diversos. Vai ficar esse na agenda pra gente fazer. Vamos sim. Cara, e a Skyfit, graças a Deus, eu acho que pelo trabalho que os meninos fazem internamente, né, o nosso time também, ele vem crescendo muito no decorrer desses anos. E como eu ia dizendo, o meu papel na academia, na marca Skyfit hoje é o de humanização da marca. Eu não sou só um garoto propaganda, né? Não sou só o cara que estampa ali a foto que tá dentro lá pra todo lado nas academias, no outdoor. Eu faço visitas frequentes nas academias, às vezes até de surpresa. Então eu gosto que eu seja o cara que vai dar o exemplo primeiramente, mas o cara que vai dar ali um sorriso para aquela marca, as pessoas vão ver um sentimento naquela marca, as pessoas vão reconhecer um ser humano ali por trás daquela marca que represente aquilo muito bem. Então é por isso que eu gosto de estar sempre perto dos franqueados, sempre perto dos alunos, conhecendo qual é o padrão dos nossos alunos, qual é o padrão e o estilo dos nossos franqueados, pra ir lá pegar na mão do cara, entendeu? E as pessoas, quando eu chego num lugar, sei lá, tô lá viajando lá pra fazer show lá no Rio Grande do Sul. Aí, do nada, eu chego pra treinar na academia de Pelotas, por exemplo. Então, essa é uma coisa que acontece muito. As pessoas, elas se sentem mais seguras treinando ali, né? Porque elas... Sabe que é de verdade, que realmente você tá envolvido, não é uma coisa só pra marca. Exatamente. E os franqueados, eles se sentem muito abraçados, né? Quando eu vou ali numa inauguração, ou tô ali pra pegar na mão e pra conversar. Talvez isso seja, não é só, claro, mas talvez isso seja parte desse sucesso, porque tem muita coisa fake hoje em dia, né? Tem. Muita. E quando as pessoas percebem que é de verdade, e que você tá mesmo envolvido, e que o coração tá lá, e que você tá... E que aquilo é parte da sua história, que é parte do seu dia a dia de verdade, conecta mais, né? Com certeza. Música é isso, sabia? Música é isso. Eu tenho essa teoria, e por muitas vezes eu já vi provas disso, de que quando você grava uma música com verdade, essa música ela tem muito mais probabilidade de fazer sucesso. Entende? Quando você grava uma música com verdade. E eu não sei muito explicar como é esse sentimento de quando você tá gravando uma música com verdade, mas a grande maioria das músicas que eu escrevi, elas têm muito mais verdade ali na letra, e elas foram as músicas que mais fizeram sucesso no decorrer da minha carreira. E eu acho que com o empreendimento, com produto, serviço, é a mesma coisa, né? As pessoas, elas conseguem sentir isso, é uma coisa invisível, isso é energético, né? Isso é energia, que é uma coisa que eu acredito muito. As pessoas, elas conseguem sentir isso, não sabem de onde vem, nem por quê, mas elas são convencidas por essa... A verdade tem muito mais força, não sei explicar muito também. Eu acho que é energia mesmo. Com certeza. Né? Eu acredito, tenho fé que seja. Eu acho que Deus é verdade, né? Uhum. Deus é muito verdade. Eu acho que tá tudo ligado nisso, né? A energia de Deus, na energia das coisas... Eu também acho. Do coração. Essa mesma energia que juntou os meninos, sabe? Quando a gente se vê numa sociedade... abençoada, né? Uma coisa que flui, sabe? Assim, aquela coisa que não é leve, sabe? É tranquila, a gente resolve problemas, a gente tem conversas difíceis, mas é leve, sabe? É prazeroso, então não é... Você tá ali dentro e você vai dormir já assim, putz, amanhã eu vou trabalhar com isso e é isso que eu amo, sabe? Sabe o que eu acho também? Vou te falar por experiência própria, assim. Quando você entra numa coisa com propósito, né? Então, eu faço isso aqui com muito prazer. Você me perguntou, mas você faz um monte de programas e você não cansa? Eu não canso, porque eu faço com muito prazer e muito propósito que eu estou fazendo aqui. Uhum. E tudo que eu faço na vida é muito assim, sabe? Tem sempre um conceito, um propósito, uma ideia, uma vontade de alguma forma transformar o mercado, transformar a vida das pessoas e tal. E aí aquilo acaba que dá certo. Eu vejo que tem pessoas que fazem as coisas só por dinheiro. E eu fiz uma sociedade assim, né? E foi a pior experiência da minha vida. Porque eram pessoas que só estavam pensando no dinheiro ou era uma coisa predadora para sacanear o outro, para fazer mal, para tirar proveito e tal. E aí não tem como uma coisa daquela ir para frente, né? Porque ela é do mal. Ela nasce com o propósito do mal.
Não vai Aí a crescer. gente vai na energia de novo, né? A Eu energia vejo do que negócio. relacionamento é assim com amigo, relacionamento de relação mesmo entre duas pessoas que é assim. Quando ele nasce com o propósito errado, não vai para frente. Por mais que você tente Exatamente. Começa fingir, errado, né? enganar, fazer, né? A É. verdade sempre aparece. Exatamente. E a verdade sempre aparece, né? E às vezes você vê que aquilo lá não era para ser mesmo. Falando de propósito, é uma coisa que a gente deixou muito bem definida entre a gente, no caso da Sky, foi propósito e o nosso mindset também muito, muito firme, né? O mindset de sermos gigantes e de dominarmos o Brasil desde a primeira unidade, então a gente nunca... Isso foi uma coisa que o Léo enfatizou também, essa coisa do nosso mindset, a gente não começou a Sky com pretensão de ter 50 unidades, não. A gente começou a Sky com pretensão de ter 500, 1000 unidades, né? De sermos os maiores e isso tá vivo, sabe? Até agora. E é por isso que as coisas têm acelerado tanto e crescido tanto, graças a Deus. E o nosso propósito, ele é o de democratizar a atividade física. Então, a gente quer levar saúde para as pessoas por um preço que elas podem pagar, principalmente porque na pandemia, a gente, como empreendedor do ramo, a gente sentiu que as pessoas iam ter muito mais necessidade de ter mais academias atuando, né? Quanto mais próximas delas, melhor. E que também ia ter um público que às vezes nunca tinha treinado na vida, de classes sociais ali B, C, D, que iriam, vamos dizer assim, separar essa necessidade. Exato, e separar uma grana ali na renda para poder destinar à saúde, né? Que é muito difícil, sabe, né? Quando a renda quando a renda é justinha, então é alimentação, né, vestuário e por último, entretenimento e por último a saúde do corpo e etc. Então, a gente começou a trabalhar com mensalidade de R$ 89,90. Em muitos casos, a pessoa fecha um plano anual, essa mensalidade vai sair por R$ 79,90. A gente faz muitas promoções, do tipo, promoção de inauguração, 200 primeiros matriculados. E tem tudo na academia. Tudo. É uma academia completíssima. A gente trabalha com as melhores máquinas, melhor tecnologia, a academia é sempre muito bem montada. A gente divide a academia em 3 partes. Então, a gente tem o Sky Cardio. Ó o empreendedor aí. Que é a área de... O olho brilha. Gosto de empreendedor com o olho brilha. Tá vendo, né? Então, é a verdade que eu tô falando é essa. É igual falar de música, entendeu? É igual tá no palco. E aí, o Sky Cardio é onde a gente coloca esteira, elíptico, escada, tudo que é ergométrico. Tem o Skybox, que a gente destinou uma área para treino funcional. Tem muita gente hoje que gosta, né? O treino... Eu gosto muito eu também. Gosto de boxe. Agora eu tô mais na musculação, mas o funcional eu gosto bastante. E o Skydance, que é a nossa área de treinos coletivos. Então, tem aula de dança, tem aula de jump, step, abdômen. E essa área em específico, como eu te falo que rodo bastante as unidades, eu vejo que essa área os idosos gostam muito, assim. Chama muito o idoso, gosta muito de fazer aula de dança, aula coletiva. Outro dia eu tava observando, né? Você vê que o Brasil era um país muito jovem, né? Uhum. Hoje, ele é um país que a média é 26 anos. Olha como já subiu a idade média do brasileiro. Então, o que a gente vê para os próximos anos é que esse mercado, que eles chamam de tsunami, eu aprendi ontem esse termo, tsunami prata, né? O tsunami do cabelo branco. Eles chamam de silver tsunami. Olha. Esse tsunami prata, né? Traduzindo para o português, vai crescer muito no Brasil. Ele vem como um tsunami mesmo. Um mercado para a terceira idade, porque não é terceira idade. Antigamente a pessoa se aposentava com 50 anos, né? Uhum. Quer dizer, começa a trabalhar com 20, 30 anos depois é 50. Isso. E já não tinha mais nada, ele não fazia mais nada. Hoje a pessoa com 50 está começando a atividade, está começando negócio, está começando a treinar, está começando a viajar, está começando um monte de coisa com 50. Hoje, eu acho que o velho é com 80 anos, 90. Né? Então, nós ganhamos de idade útil 30 anos, dos 50 aos 80. E essas pessoas precisam de entretenimento, precisam de academia, precisam de moda, precisam de mercado de trabalho. E é um indicativo também, você falando, é um indicativo de que a gente precisa apostar mais na prevenção, no caso da saúde, né? Na prevenção no que no tratamento, né? E a academia, ela se encaixa. Claro, na prevenção, né? Então... É isso mesmo. Então, as pessoas precisam ter espaço para essas pessoas treinarem até mais tarde, né? Exatamente. Porque antigamente, você vê, você anda no Brasil, só tem... entra num restaurante, só tem jovem. Você entra numa academia, só tem jovem. Você entra
num show só tem jovem. Você vai para a Europa, você entra num restaurante, tem um monte de gente mais velha. Você entra na academia, tem gente mais velha. Você entra nas lojas, tem gente mais velha. Você entra no shopping, só tem jovem. Nossa, que bom. Isso está mudando. Esse olhar está mudando porque a população está um pouco mais velha, né? Uhum. Então, existe um mercado muito grande para quem trabalhar na terceira idade. Um mercado crescente, gigantesco, com muita oportunidade de negócio. O mercado da saúde, né? O mercado saúde, da estética. Moda, estética, entretenimento, turismo. Nossa, muito mercado então, para essa terceira idade. Graças a Deus. No caminho certo. A gente está no caminho certo. É muito bom. Que bom, que bom. Mas igual eu te falei, visitando as academias, eu vejo que nosso público idoso, ele aumentou muito. Por conta da pandemia, né? A pandemia, a grande mídia divulgou muito, né? A importância da ganho de massa muscular, né? De frequentar uma academia constantemente e tal. Então, eu percebi que horário ali, a partir das 7 da manhã até 10 da manhã e depois 2 da tarde até 5 da tarde, tá cheio de idoso a academia. Que legal. Feliz grande parte. E os meninos de 14 anos também. Os meninos de 14, 15 anos, eles vão de 5 pessoas. Eles vão de 5 pessoas e para... Não é? Eles vão lá, eu observo muito isso. Eles ficam 5 lá revezando um, vai 5, reveza outro, vai mais 5. Virou entretenimento pra eles, muito melhor do que ficar no bar, né? Aí eu falei pro Cariano, Cariano, o que você acha dos meninos que vai de 3, 4 lá na academia? Ele achou bacana, sabe por quê? Porque se um falha, tem o outro pra poder incentivar. Se o outro falha, tem o outro pra incentivar e por aí vai, entendeu? Então os caras não vão faltar nunca. Vamos falar um pouco de música. Me conta desse teu lado. Cresce todo dia, eu vejo que as tuas músicas estão explodindo. Eu vi que você fez uma música com o filho do Léo, que eu achei uma coisa Beijo, linda. Pedro Léo. Pedro, muito talentoso. O menino é incrível, Ele né? é um menino de ouro, né? O pai também, né? De educação também. O Léo é... Olha, o Léo... A família do Léo é um educador bastante enérgico, assim, ele com o filho dele. É. E tá criando um menino maravilhoso. Aliás, os dois, né? O João é incrível os dois. também. João também. João é nosso parceiro também. O João tá em todas as reuniões, em todos os negócios. É um cara ali que realmente o braço direito, né? Ele, o Leandro e o Léo, eles fazem um trio ali muito unidas, muito legal. Exatamente. Eu tenho a honra de ser sócia deles na operação da 300G. E agora a gente fez um investimento também num negócio onde nós somos sócios. E estou muito feliz, porque realmente ficar do lado de campeões, né? A gente cresce junto, né? Vou lá na colinha dele, crescendo junto. Exatamente. Né? Ele é maravilhoso. Me conta da música. Bom, a música, eu tô fazendo 10 anos de carreira esse ano, né? De carreira musical. Bastante, né? Bastante. Bastante não é também, né? Porque se for olhar pro... Você tem 32, começou com 22. Isso. Mas assim, se for pensar assim, tamanho de carreira e comparando com o tamanho de carreiras de outros artistas, principalmente no solo, eu sou um dos mais novos, assim. Porque quando eu comecei, os artistas que eu admiro, né, e que de alguma forma foram uma grande referência para mim na construção da minha carreira, o Gustavo, o Luan, eles já tinham anos de carreira na frente, eu já era fã, já estava escutando o trabalho deles, então eu fui pegando muita referência ali dos meninos, né? Comecei lá em 2013, eu estava fazendo faculdade de publicidade nessa época, eu morava em República, eu tinha uma república lá em Patos de Minas, chamava República Qualidade, e a gente morava a nossa república era de frente pros botecos da faculdade, então saía da faculdade, rua de baixo, boteco, em frente aos botecos, a nossa república, então ela ficava 24 horas com o portão aberto, a galera que queria entrava lá dentro, a gente só trancava os quartos, então não tinha móvel, não tinha nada assim nos outros cômodos, só geladeira com cerveja. Nossa, geladeira maravilhoso. E aí, nessa época, o sertanejo universitário tava muito em alta. Tava uma ascensão bizarra, assim, com César Menotti e Fabiano, principalmente. César Menotti e Fabiano, João Neto e Federico, João Bosco e Vinícius, Hugo Pena e Gabriel. Então, tinha uma leva de duplas ali levando o nome do sertanejo universitário, né? Que era muito nova ainda. Era o começo. Era novo essa coisa do sertanejo universitário, mas universitário e cheio de preconceito também, né? Porque a hora que chegou no sertanejo universitário, a galera do sertanejo mais raiz, que negócio agora inventaram o universitário, mas nada mais é do que o sertanejo que vem das repúblicas, que vem da universidade, né? Duplas que foram montadas, que nem o Jorge Mateus, foram montadas na faculdade. Aí veio o sertanejo universitário. Mas é um pouquinho diferente a música também, né? Ela é menos chorenta, eu acho. Menos chorenta no começo. Porque eu falo que às vezes o sertanejo é tão chorento.
Ainda tem muito, né? Ainda Sim, tem muito mas esse sertanejo da aniversário veio letra, mais divertido, mais, veio mais bebedeira, é, mais festa, né? mais Mais festa, mais bagunça, não bagunça. sei Não o era tão quê. chorento, não era tão Não. fossa. E por isso que conquistou tanto o público jovem e conquistou o É. Brasil todo depois, né? Tinha uma dupla lá em Patos de Minas, que era a cidade do lado da minha, que eu tava estudando, que era o Cléo de Bairro Rafael. O Cléo de Bairro Rafael é uma dupla era do mesmo empresário do César Menotti e Fabiano, que é o Geraldo, lá de Patos. E aí eu comecei a conhecer essa dupla através de uma música que eles lançaram. E na nossa região ali, cara, explodiu essa música. Chamava Se Eu Me Entregar. A música chama Se Eu Me Entregar. E aí, essa música, cara, marcou muito, porque ela tava muito bem. Em toda festa que eu ia, tocava essa música. E aí teve uma vez que eu tava num. A gente acabou de ir pra uma festa e eu fui pra uma lanchonete lá que todo mundo vai, chama DK Mais Um. E lá é uma outra festa, né? Porque a gente chega lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra comer sanduíche, e aí E vira uma começa outra de novo. festa. Exato. E aí tinha um carro de som na porta que colocou a música. Quando esse cara colocou a música, no começo fez o solinho da música, e a hora que começa a cantar, não quero mais ficar pensando em você. O cara baixou o som da Saveiro, e aí todo mundo que tava lá no DK Cantando. Mais Um continuou cantando a música até o final, sem, Sem sem som. som. É. E aí, naquele momento, eu tava comendo, meio pra lá, meio pra cá, assim, que já a gente tava na festa. E aí eu falei, cara de Deus, eu preciso compor essas coisas, eu preciso escrever essas músicas, porque eu gosto muito de compor. Mas eu tava escrevendo mais música romântica, assim, músicas mais voltadas ali pro pop rock do que pro sertanejo. Só que eu tava ouvindo tanto sertanejo, tava consumindo tanto sertanejo, e chegava essas duplas, essas músicas, que eu comecei a ter referências, né, inconscientemente, e quando eu sentava pra compor, só saía sertanejo. E essa música foi um grande. E me impulsionou muito por conta desse fato que eu te contei. E assim foi, fiquei meses compondo. Meses compondo. Chegava da faculdade, compondo, compondo, compondo. E nessa época eu fazia evento também para ganhar um dinheiro extra. Toda a minha vida eu procurei ganhar um dinheiro. Você pode ter certeza que em toda a época Tô da minha vendo, você vida estava sempre eu tava trabalhando. sempre trabalhando. E aí eu falei, cara, preciso fazer música para eu poder colocar no YouTube ou sei lá onde, para fazer esses artistas ou produtor musical ver essas músicas e gravar. Eu só queria que eles gravassem minhas músicas. Queria um reconhecimento como compositor. E aí, assim, eu fiz. Chegava nos final de semana, a galera pedia pra eu bater viola lá na República. E aí, toca aquela que você escreveu, toca aquela que você escreveu, não sei o quê. Começaram a gravar esses vídeos e eu e os meninos da República começou a colocar num canal no YouTube as minhas composições. Daí um empresário lá de Patos de Minas, o Rodrigo Bissa, que hoje é o meu agenda, ele toma conta de toda a parte de shows, de venda de shows. Ele mandou uma mensagem pra mim, nem me conhecia, falou, Lucas, vem aqui no escritório, que ele mexia com grandes eventos, né? Aí eu pensei, cara, esse cara vai querer me contratar, né? Porque eu mexo com evento aqui e tal. Daí ele falou, velho, você já pensou em gravar essas músicas suas de uma forma mais profissional? Pra gente apresentar pra alguém que realmente entende do mercado musical, de repente a gente ir pra Goiânia, procurar alguém, mostrar, vamos ver. Porque eu senti no meu coração de poder te mandar essa mensagem. Ai, que legal. E ele falou que Deus tocou no coração dele. Ele tava do lado da esposa, mostrou, falou: esse menino que é diferente, sentiu um negócio diferente, deixou eu conversar com ele. Assim a gente fez. Gravei as músicas num estúdio mais profissional e tal. Peguei um CDzinho, coloquei elas tudo lá e era bastante música. Foi eu e o Rodrigo pra Goiânia. Tranquei minha faculdade de publicidade. Com o Malicuia, a gente foi pra Goiânia, alugou um apartamentozinho lá de 2 quartos. E começamos a ir atrás de pessoas influentes no mercado sertanejo, empresários de artista que já estavam rodando, que conheciam o mercado, né? E aí a gente conheceu os empresários do Israel Rodolfo. Israel Rodolfo é uma dupla que, nessa época, eles faziam um sucesso mais regional ali. Goiás, no máximo interior de São Paulo e tal. Hoje, são uma dupla gigantesca, né? Israel Rodolfo é uma das maiores duplas hoje sertanejas. E naquela época, eu mostrei as minhas músicas pros empresários deles, os caras gostaram pra caramba. Assim, a dupla gostou, pegou 2 músicas pra gravar, inclusive. E aí a gente começou um relacionamento com esses empresários e foram eles que começaram a dar os caminhos das pedras pra gente. Eu comecei a participar dos shows do Israel Rodolfo na estrada, então eu entrei pro busão pra pegar um pouco mais de experiência. Apesar de já ter cantado em palco, em casas, festivais de música e tudo, eu queria pegar um pouco mais da manha de show, do show business mesmo, né?
Então eles me davam ali uns minutinhos no palco, eu entrava, cantava 2 músicas, saía. E assim foi durante 8 meses. E nesse meio tempo, paralelamente, eu tava gravando as minhas primeiras músicas e soltando na internet, gravando de uma forma profissional daí. Porque eu já tinha empresário, né? Esses mesmos dos meninos. Cara, é questão de 8 meses, essas músicas elas começaram a rodar muito ali em Goiânia. Goiânia e Goiás, assim, começou a... E lá é o berço mesmo, né? É o Do berço. sertanejo, né? Campo Grande também, mas Goiânia... Eu costumo falar assim que... Todo mundo fala, né, que você chegar lá em Goiás, tiver um pé, assim, e uma árvore, você der uma bicuda, assim, vai cair um monte de dupla. Porque o negócio lá, vai pra você, é muito, muito cantor, artista sertanejo. E aí, essas músicas começaram a fazer sucesso no YouTube, só na internet. Quando eu me vi, já tava fazendo shows, daí eu não tava mais participando do show do Israel Rodolfo. Comecei a seguir ali meu próprio caminho, fazendo show na principal casa sertaneja de Goiânia nessa época, que era Santa Fé. Essa casa foi lotando toda semana. Chegou uma hora que não tava cabendo mais, era uma casa para 3 mil pessoas, tava dando volta no quarteirão e saindo em jornal e saindo em mídia ali em Goiânia, só com 3 músicas na internet. As vendas de show para fora do Goiás começaram a acontecer também. Daí, na sequência de músicas e sequência de lançamentos, as coisas foram acontecendo, mas muito, muito rapidamente. Tanto é que... Você tem muito seguidor no Instagram, né? Quantos são? São mais de 17 milhões hoje. Nossa, é grande. É bastante gente que a gente veio, né, no decorrer da carreira. Mas as músicas, elas foram vindo numa sequência, a grande maioria delas em composições minhas também, falando daquela coisa da verdade que conquista, né? E cheguei de uma forma disruptiva também na música, com imagem diferente, nessa coisa de tatuagem misturado com essa meio rock and roll, meio sertanejo. Porque não é um sertanejo típico você, né? Se eu olhasse pra você assim, não diria que você é cantor sertanejo. Isso, a galera acha que é jogador, lutador, menos cantor sertanejo. Não, mas rock podia ser. Do rock e tal. Então, acho que por isso também, essa coisa de ter chegado disruptivo no mercado. Quebrou o paradigma. Exato. É uma personalidade diferente, um jeito único de fazer música, um jeito diferente de cantar também. Então... A minha voz é bem diferente. O Sorocaba mesmo, que foi meu empresário também, ele falava que, cara, sua voz, ela é um ponto a mais, porque quando você canta no rádio, não vai ter confusão. Todo mundo já vai saber que é você. Então, isso é uma coisa que foi muito importante. Sorocaba é maravilhoso, né? Exato, muito. Gosto muito dele. Ele fez Shark Tank comigo. Fez, é verdade. Foi um ano só, porque ele era meu vizinho, sentado do meu lado. E a gente se divertia, ele é incrível. Ele é muito legal, o Sorocaba é muito legal. Eu gosto muito dele e ele foi um dos meus empresários ali depois que a gente saiu desse primeiro escritório. Eu fui pra FS, fiquei mais ou menos uns 3 anos na FS lá com ele. Ele lança muita gente, né? Muita gente. Ele lançou o Luan, né, de solo, aí depois eu vim logo na sequência. Ali depois de uns 4, 5 anos mais ou menos. Ele lança muita gente, cria muito negócio. Sim. Tem algum projeto empreendedor novo? Sim. Conta. Então, o que eu tenho rodando hoje, além da Skyfit Academias, hoje eu tenho uma marca de suplementação chamada Topway, já com 2 anos e meio, a gente tem mais de 59 produtos, então nosso foco é suplemento alimentar de qualidade. Whey protein, a gente também aposta muito nos produtos alimentícios também, brownie proteico. Eu adoro whey, eu não tô podendo tomar whey, sabia? Por causa de quê? Nossa, eu não tô conseguindo digerir direito, sabe? Ficou qualquer inchada. Eu tô com problema com a caseína do leite. Tem outras marcas? Sim. Já tentei trocar. Aí eu fui fazer um exame desses de alergia. Sim. Foram 130 testes. A única coisa que deu alergia é a caseína do leite, por causa de excesso de whey protein que eu tomava. Porque realmente eu vivia de whey protein, né? Por causa do tempo corrido, né? Whey protein aqui, whey protein ali, não consegui almoçar, dá um whey. E comecei a viver de whey. Aí o que aconteceu? Fiquei com alergia alergia do whey, porque apareceu no meu exame alergia de whey. E aí agora eu tô sofrendo, porque agora eu não sei o que eu tomo no lugar. Uma coisa que me salvou muito foi a marmita. Né? Onde eu vou, eu ando com marmita. Se você quer levar uma alimentação, vamos dizer assim, regrada e comer certo, né? Comer saudável, não tem como. Pra gente que tá o dia inteiro na correria, andar com marmitinha, tem jeito. Não consigo. Minha marmita... Eu lembro que quando eu gravava streaming social, eu levava uma marmita. Mas a minha marmita era erva doce, salsão, cenoura, pepino, e era isso que eu comia. Mas aí falta proteína, entendeu?
Aí não dava. Exatamente. Agora, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um colágeno power, porque colágeno é proteína. Sim, Então, o que eu fiz? Em vez de tomar as 10 gramas que eu tomava, tô tomando 30 gramas. legal. E substitui, porque o colágeno, você sabe que ele entra em 1 hora e já está na É corrente muito rápido sanguínea. a absorção, né? É muito rápido. Porque é peptídeo de colágeno, ele é pequenininho, já Exato. vem quebradinho. Então, a hora que você come, ele não vai para o sistema digestivo. Ele vai entrar direto na corrente sanguínea, em 60 minutos você já está Caramba. sendo distribuído. É. E aí eu Legal. falei, eu vou substituir o whey pelo colágeno. Então, eu estou misturando o colágeno ou com abacate, hoje eu tomei com açaí, Delícia. batido com açaí, Demais. 30 gramas de colágeno. Então resolveu o problema da Ué, eu vou proteína, tentar né? sim, Do suplemento, né? Mas de Vou qualquer forma, tentar eu vou sim. te mandar um kit lá com os produtos. Manda. Porque a gente tem Vou um que é testar. o ProLife, Hum. que é a nossa linha clinical, vamos dizer assim, né? E ele é hidrolisado, sabe? Ele é, vamos dizer Então, assim, quem sabe esse é passa melhor. por esse processo de purificação muitas vezes. Então, talvez ele pode tenha- não pode ser que gerar não dê. essa Porque me dá um consequência aí. desconforto, você não tem ideia. Mas Começa isso é a ficar normal, tá? inchada. Tem muita gente, tem muita gente que tem essa Fica inchado. intolerância, assim, a lactose principalmente, né? Então, o E meu não é a gera aquele lactose, inchaço. é a caseína do leite. Não é, porque o teste de lactose deu que não tem problema. E Deu se do for- leite. Aí o cara falou tanto que o médico falou pra mim, Hum. você toma muito leite? Eu falei, eu não tomo leite. Ele falou, como você não toma leite? Você tem uma alergia de leite. Eu falei, mas como é que eu tenho alergia de leite se eu não tomo leite? Aí ele olhou pra mim e falou, você toma whey protein? Eu falei, toma, tá aí. É a caseína do leite do whey. Às vezes também o que incha muito, no caso do whey, né? E que é uma preocupação nossa, são os adoçantes. A gente Eu adoça detesto todos os nossos isso. produtos com stevia e talmatina. São adoçantes naturais e eles não, vamos dizer assim, não dá aquela sensação de estufamento depois de usar o Eu produto. compro tudo sem adoçante, detesto adoçante. É, né? Tomo adoçante aí no café. Não, então, meu Deus. Adoçante é ruim, né? E além da Topway, Hum. a gente tem lá em sociedade com a 300, a gente tem hoje a Homens. A Ah, é uma Homens clínica, é né? uma rede clínica de estética 100% Que masculina. legal. A gente é focado em implante capilar, tratamentos capilares, sabe, para queda. Porque eu também já fiz implante, eu faço tratamento para queda também. Ah, vou te dar meu shampoo de queda maravilhoso. Ah, é? Vai receber hoje aqui. Eu quero Dr. sim. Jack. Aliás, Quero. eu conversei pra colocar lá na clínica Homens outro dia. Vamos colocar. Porque, vamos com colocar. quem é teu sócio além do Léo? É o Luiz É o Lu- Eduardo, que é o Quem que eu fundador, falei? Ah. e o Eduardo Ascioli. Gente, com quem que eu falei? 300, deve ser o Edu, deve ser o Luiz. No evento da 300, naquela convenção da 300, eu fui lá dar uma palestra. Hum. E eu conheci um dos Deve ser o dois Luiz. sócios. Eu não Deve ser o me Luiz. lembro quem foi, se foi o senhor Luiz O Eduardo. Luiz é o fundador, ele fundou lá em Uberaba, lá pertinho de onde eu moro, há 4 anos atrás. O Léo me contou que o Luiz já tinha apresentado a Homens para ele há 4 anos atrás, só que a empresa ainda não estava madura. O Luiz, depois desses 4 anos, já estava com 15 unidades, e aí apresentou de novo pro Léo. E aí foi a hora que o Léo me chamou e falou, Lucas, eu achei porque a gente tava sempre assim, no radar, procurando um negócio pra gente fazer juntos, né? Eu e 300. E aí o Léo falou, cara, acho que chegou. Aí a Homens foi apresentada pra gente, a gente entrou na operação, começamos a expansão há 3 semanas, Ah, que e bacana. já são 36 vendidas, assim, pra muitos lugares diferentes, assim, do país. E o homem tá cada vez mais vaidoso mesmo. E as mulheres Exatamente. agradecem, né? Porque não tem nada melhor do Exato. que um homem bem cuidado, bonitão, né? E essa empresa que Treina, nem... que cuida da saúde, da Exato. beleza. Essa empresa, essa marca Homens, marcas como essas, ela vem para poder desmistificar de pouco a pouco, né, essa coisa que o homem tem com a clínica de estética ou com se cuidar esteticamente, né? Como se não pudesse, porque isso não seria másculo. Exato, porque isso É. ainda é um tabu, É um tabu, ainda, né? né? A gente vem, eu creio, eu Acho sinto... que nos grandes centros não, talvez mais no interior. No interior, talvez. exatamente. Mas nos grandes centros também, tá? Também. Também, opa. Pessoal das cidades ao redor, sabe? Das grandes capitais, enfim. Eu acho que empresas como a Homens, ela também vem ajudando a acabar um pouco com o preconceito, né? Vai chegar, eu acho que um tempo, né? Daqui a alguns anos, né? Que um homem numa clínica de estética para fazer um botox vai ser muito mais normal do que seria hoje, né? E a Homens, ela nasceu através de uma dor que o Luiz sentiu e que eu também senti um dia, que é do homem ter sempre que buscar, quando precisa fazer um tratamento estético, e ir numa clínica essencialmente feminina. Porque não, Né? não tinha, né? Não tinha. E aí o Luiz estava há 4 anos para fazer um botox, e aí ele conheceu
foi numa clínica, lá ele foi reconhecido por uma amiga. O que você tá fazendo aqui? Ele ficou super tímido. Ai. Teve a ideia da Homens, que com certeza foi a primeira clínica 100% masculina idealizada no Brasil, né? E hoje a gente tá com a oportunidade de poder crescer e a gente quer realmente tomar esse mercado para nós. Por isso que a gente colocou como target, né, as 100 unidades até o final desse ano. E a gente tá indo muito bem, graças a Deus, né? A 300 tá fazendo um trabalho excepcional, né? Todo o nosso quadro de sócios, os meninos também estão comigo também na Legal Homens. quando a gente... Você vê que você só junta com gente legal? A energia de novo. Pra mim, a energia que a gente exala é a energia que a gente recebe de volta. É igual a gente tava falando da gente, vamos dizer assim, não querer levar vantagem em todas as coisas, né? Em querer levar vantagem sempre, né? E a vantagem é quando todo nós. mundo leva vantagem, Exatamente. todo mundo ganha. Win-win, né? Que eles chamam. Exatamente. Todo mundo tá ganhando. É muito legal. É isso. Bacana, viu? Quer deixar uma mensagem muito bacana pro seu público que tá aqui com a gente hoje? Eu queria só agradecer mesmo e mandar um super abraço aí a todos os empreendedores do Brasil, né? Dizer que a gente está num momento muito legal do empreendedorismo no Brasil. Cada vez mais pessoas tomando frente, pessoas como a Cris tomando frente e criando, né, podcasts e programas como esse que aumentam tanto assim né, o nível de educação para o empreendedor no Brasil, que há um tempo atrás, poucos anos, não tinha quase ninguém falando sobre isso, né? Não tinha nada. Eu não aprendi isso na escola, você não aprendeu isso na escola. Então, é muito importante, né? A gente vir aqui falar sobre pessoas como a Cris tomar iniciativa para poder levar esse tipo de educação para nós brasileiros. Eu sei que tem muito moleque novo aí que já tem a cabeça empreendedora e que programas como esse fazem, né, a diferença na vida dessas pessoas. O cara motivar, ele vai se inspirar em você, no que você fez. Exatamente. E o meu prazer aqui é dar a oportunidade para cada um contar dos seus negócios, sabe? Divulgar o que está fazendo. É uma grande vitrine pra gente trazer todo mundo para esse nosso, né, ambiente de gente de verdade que faz as coisas para crescer esse Brasil que a gente ama tanto. Isso, muito obrigado, Cris, pelo espaço. Obrigada mesmo por você ter vindo, é uma honra ter você aqui. Volte sempre para contar sempre as coisas que você estiver fazendo. Traga seus sócios, viu, sempre. Pode deixar, obrigado. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Depois segue lá no Instagram lá e tudo mais. E segue também o perfil das nossas academias. O arroba da nossa rede é Skyfit Academias. @Skyfit Academias. A da Topway é Topway de rumo ao topo fit. Topway Fit. Tem o @Homens, com Z no final, Homens, _franchising. E também do nosso novo negócio também, que a gente está agora começando uma franquia de estúdios de spinning, chamado Bike and Fly Brasil, que é o @Bike and Fly Brasil. É só seguir lá, o nosso perfil tá novo, mas a gente vamos inaugurar agora as primeiras unidades logo, logo. Que legal. Estamos aí com o multi-empreendedor, Lucas Luco, com várias empresas, e esse cantor maravilhoso que deixa todo mundo maluco quando ele começa a cantar, né? Fica todo mundo derretido ouvindo você cantar. Muito obrigado pela presença. Obrigadão. Gente, esse episódio foi incrível. Você não pode deixar de dar o seu like aqui. Isso. Né? Se inscrever no canal. Se inscrever no nosso canal. Sim. E não deixe de assistir todos os podcasts, porque como ele e como hoje, tiveram vários tubarões aqui com a gente, dando lição de empreendedorismo, contando suas histórias, que a gente se inspira e cresce com elas. Obrigado, viu? Obrigado, Lucas, pela presença. Obrigado, gente. Coração. Até mais. Fiquem com Deus.